gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. É minha quarta mensagem essa semana. Eu preguei quarta, preguei ontem, preguei agora há pouco para os homens e estou pregando agora. Então eu confesso para os irmãos que eu não dei um título a essa mensagem, mas tudo bem. Lucas 23, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está o teu servo, aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra. Que tudo que for falado seja do Senhor, que nada venha de homem e que tudo seja feito para a tua glória. Que cada um de nós que nos ouve saia daqui semelhante ao teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Esse é um texto bem famoso, né? Muitos irmãos certamente já conhecem, já ouviram. Esse é o Evangelho de Lucas, o Evangelho de um historiador. Lucas foi alguém que se propôs a conhecer a história daquilo que aconteceu. Ele fala isso logo no capítulo 1, né? Ele escreve a sua obra para o seu amigo Teófilo. Inclusive, na Antiguidade, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos eram um livro só, porque os dois são do mesmo autor. E, como eu citei ontem para os jovens, tudo aquilo que está escrito na Bíblia, mais de uma vez, eu particularmente dou uma atenção maior. E os Evangelhos estão escritos 4 vezes. Em 4 momentos, nós temos o relato do ministério do Senhor Jesus, nós temos o relato da sua crucificação, da sua ressurreição, e cada um dos evangelhos, ele ressalta um ponto de vista, ele tem a sua peculiaridade. Por exemplo, nos 4 evangelhos, só há um milagre de Jesus, somente um, que está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Somente um,
que é a primeira multiplicação dos pães. E quando nós lemos mais atentamente, veremos que existem milagres que só estão em Mateus, que só estão em Marcos, que só estão em Lucas e só estão em João. Mas em Mateus 27, 44, existe uma situação interessante sobre a crucificação de Jesus. Diz assim: igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ué, mas espera aí. A gente acabou de ler aqui em Lucas que um ladrão se converte, o outro não. Mas em Mateus 27, 44 diz que os ladrões que haviam sido crucificados com eles o insultavam. Em Marcos, capítulo 15, a partir do 27, diz assim a palavra do Senhor: com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Essa é uma citação de Isaías 53, 12. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Preste atenção: os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, fica a pergunta aqui, gente: a Bíblia está se contradizendo? Porque o Evangelho de Mateus diz que ambos o insultavam. O Evangelho de Marcos diz que ambos o insultavam. Mas o Evangelho de Lucas nos diz uma conversão, né? E aí cabe a pergunta: por que o criminoso insultava e depois mudou de opinião? Gente, primeiramente a gente precisa entender que esse relato aqui é um relato de horas. Nós lemos de uma forma muito breve a crucificação, mas, na verdade, a crucificação do Senhor Jesus levou em torno de 6 horas. Ele ficou em torno de 6 horas crucificado. Por quê? Porque a crucificação era uma forma de execução romana que era feita para os piores crimes. Ela era feita para que aquele que cometeu um determinado crime fosse punido, certo? E servisse de exemplo para que as outras pessoas não cometessem. Inclusive, era proibido por lei que um cidadão romano fosse crucificado, por exemplo. Era uma punição reservada para os piores crimes. Inclusive, os romanos descobriram que se eles colocassem um apoio para a pessoa sentar ou para o pé, o crucificado ele ficava ali agonizando em torno de 3 dias. O Senhor Jesus, evidentemente, ele morre de forma rápida. Os evangelhos vão relatar que o próprio Pilatos fica surpreso, porque ele apanhou, ele sofreu, ele foi muito torturado. Mas os outros 2 que estavam com ele poderiam ficar ali mais tempo, mas eles quebraram as pernas deles para que eles viessem a se converter. Então a pergunta que fica é a seguinte: o que levou aquele homem a se converter ao Senhor Jesus? Existe um livro muito interessante chamado Os 7 Brados da Cruz, de Arthur Pink. Quem se interessar pode entrar no Google, pode baixar. Não é pecado, porque é uma obra que tem mais de 70 anos, então obras com mais de 70 anos se tornam de domínio público. E ele relata os 7 brados que o Senhor Jesus ele lança na cruz, no momento que ele está crucificado. E o que eu acredito que aconteceu à luz da palavra de Deus? De fato, esses 2 ladrões na cruz, esses 2 criminosos, eles insultaram o Senhor Jesus. Os 2 vociferaram contra ele, os 2 o agrediram verbalmente. Mas o relato que nós lemos em Lucas, mais precisamente no versículo 34, nos diz o seguinte: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes, e o versículo 35, o povo ficou observando. Então perceba que Jesus
naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia, perceba que a crucificação era algo tão terrível que uma palavra foi criada especificamente para decifrar, para expressar a dor da crucificação, que é excrucitante, né? O significado dessa palavra é expressar a dor da crucificação. Jesus, naquele momento, sendo humilhado por todos, humilhado pelo seu povo, humilhado pelas autoridades, a agonia da crucificação era algo indescritível. Ele ora a Deus e ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E após essa fala do Senhor Jesus, após esse momento, aquele ladrão na cruz, ele se converte. Ele olha para Jesus, ele vê aquela fala, ele vê aquilo, provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus, e aquilo o impacta de sobremaneira, que ocorre uma conversão. E como foi a conversão desse homem? Acompanhe comigo, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta ou seu celular ligado. O versículo 40, que diz o seguinte: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Perceba que a primeira coisa que eu aprendo desse criminoso é que ele acredita na vida após a morte, porque é impossível acreditar em Deus e não acreditar em vida após a morte. Todas as religiões, sem exceção, elas têm, de alguma forma, de alguma maneira, uma vida após a morte. Então, a primeira coisa que ele vai falar para o outro é: você não teme a Deus? Então, havia no coração dele a crença de que existia uma vida após a morte. Só que essa crença, por si só, ela não basta. Eu não sei se você já saiu para fazer evangelismo de rua, se você já participou de algum projeto, Jesus Transforma. Eu já, graças a Deus, umas 3, 4 vezes. Mas no roteiro das perguntas, quando a gente aborda alguém na rua, uma das primeiras perguntas que a gente faz é a seguinte: se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Acho que, se não me engano, é a segunda ou a terceira pergunta. Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E a maioria gigantesca das pessoas fala: não, eu não tenho certeza, talvez. Aí a gente pergunta para a pessoa, né, não, e se Deus virasse para você e falasse: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? E normalmente a pessoa fala: eu sou um bom pai, um bom marido, sou uma boa mãe, eu não faço mal a ninguém, eu toco a minha vida. Só que tudo isso não é suficiente para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Esse homem, em um primeiro momento, ele deixa claro para a gente que ele acredita na vida após a morte, ele acredita que há algo depois. A segunda coisa que eu aprendo no relato dele é que ele viu a sua própria pecaminosidade. Acompanhe comigo, por gentileza, o versículo 41. Ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Este homem, ele olhava para a sua própria vida. A Bíblia não relata o que aconteceu, eu não conheço a história dele, né? Eu só vou conhecer a história dele quando eu chegar no céu. Aí eu vou estar lá procurando: cadê o ladrão da cruz aqui? Me conta aí, como é que foi? Aí ele vai poder me contar a história dele, mas fora isso a Bíblia não relata e não há nenhuma outra fonte que nos diz isso. Mas o fato é que esse homem, ele cometeu uma série de atrocidades. Eu não sei quantas pessoas ele roubou, eu não sei quantas pessoas ele matou, eu não sei o que ele fez. Eu só sei que ele olhava para ele mesmo e ele falava: eu mereço ser crucificado. E ele olhava para o seu companheiro, que provavelmente o acompanhou nessas atrocidades, e ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem.
Eu não sei se você aprontava muito quando era criança. Eu aprontava bastante, né? De quebrar coisa, de não obedecer mamãe, de fazer um monte de coisa. Eu aprontava pra caramba. E, via de regra, também, de vez em quando, eu mentia. Mas era muito interessante que minha mãe sabia quando eu estava mentindo. Porque se ela falasse assim, quem comeu o leite condensado que estava aqui guardado? Aí eu falava, não, mãe, eu? Imagina, não fui eu não. Né? E ela ficava brava porque ela fazia um cuscuz de coco assim, né? Negócio delícia assim, e com leite condensado mais delícia ainda. Né? Eu falava, não fui eu não, imagina. Mas quando ela me perguntava algo e eu não havia feito, a minha resposta era diferente. Eu pulava, eu dava cambalhota, não fui eu, sou inocente. Né? Era uma intensidade maior que na época eu não entendia isso, até porque se eu entendesse eu ia mentir dessa forma, né? Mas eu não entendia isso só depois. O fato é que este homem, ele olhava para a sua vida e ele entendia a sua própria pecaminosidade. Se eu não entender que eu sou pecador desde que eu nasci, que desde que eu tive o entendimento do que era mundo, do que era pecado, eu já era merecedor do inferno, porque eu sou filho de Adão, eu sou descendente de Adão. Se eu não entender isso, a salvação em Cristo Jesus não faz sentido. Chegar para alguém e falar, olha, Jesus é o Salvador. Se a pessoa não reconhece seu pecado, ela vai dizer, de quê? Eu vou ser salvo de quê? Eu vou para o céu, eu vou para algum outro lugar, mas para o inferno eu não sou merecedor. O fato é que nós precisamos, de uma forma muito clara, muito sincera, entender o quanto nós somos pecadores diante de Deus. Entender que aquilo que eu faço que desagrada a Deus, de fato desagrada a Deus. Porque se eu começar a achar que, não, esse pecadinho aqui não tem problema não. Não, isso daqui eu posso fazer. Não, isso daqui eu não faço mal a ninguém. Eu nunca vou ter um relacionamento sincero, claro e saudável com Deus. Este homem, de uma forma que para mim é impressionante, ele entende a sua própria pecaminosidade, ao ponto de entender que ele era merecedor daquela cruz. Por isso que ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Só que além disso, ele acredita na impecabilidade do Senhor Jesus. Porque no mesmo versículo 41, ele vai dizer, mas este homem não cometeu nenhum mal. Eu não sei de onde ele conhecia Jesus, né? Jesus era alguém extremamente conhecido, ele exerce um ministério de 3 anos, então muito provavelmente, ele conhecia o ministério do Senhor Jesus. E essa fala, para mim, ela é muito impressionante, porque no relato nós vemos que praticamente toda Jerusalém está acusando Jesus, os fariseus estão acusando Jesus, os soldados romanos, o texto relata isso para a gente, versículo 36, os soldados aproximavam também, zombavam dele, oferecendo vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Ele está numa situação onde todo mundo acusa o Senhor Jesus, todo mundo. E ele vai e ele fala, mas este homem não cometeu nenhum mal. É muito comum na adolescência, no início da juventude, antes que a pessoa tenha formado o seu caráter, a sua personalidade de fato, muitas vezes ela ir na onda. Eu que também sou professor, vejo muito isso na escola. A gente está terminando o ano agora e eu tenho alunos que eram excelentes e que no meio do caminho começaram a andar com a galera da bagunça, com a galera que não fazia nada, que virava para ele, não, estuda não, para quê? Todo mundo passa aqui, não tem problema, tudo. E a pessoa vai mudando, aí eu abro lá o meu diário, está lá assim, 10, 8, 6, 3. O fato é que não importa o que as pessoas ao meu redor falam, não importa a quantidade das pessoas que estão ao meu redor, querem me levar para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Não importa a quantidade. Você e Deus é maioria sempre.
Eu e Deus somos maioria sempre. Esse homem ele estava numa situação onde uma multidão, os soldados, os fariseus, os saduceus, todo mundo está lá vociferando, esbravejando. Se você é o Cristo, sai daí, salve-se a si mesmo. Está todo mundo falando. E ele olha e fala, esse homem não tem pecado. Gente, eu só não acredito que o Espírito Santo converteu esse ladrão da cruz, porque o Espírito Santo ele não tinha descido ainda. A Bíblia me prova que, de alguma forma, que eu não sei, a despeito de todas as situações, de tudo ao redor dele, ele olha para Jesus e ele fala, esse homem não cometeu mal algum. É o que está escrito aqui, versículo 41. Mas este homem não cometeu mal algum. E o que ele faz logo em seguida? Ele confessa a divindade de Cristo, pedindo a salvação. Versículo 42. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele pede a Jesus a salvação. Meus irmãos, a gente só pede algo a alguém se eu acreditar que essa pessoa tem disponibilidade de me dar. Eu poderia chegar para o irmão Jairo, por exemplo, e falar, Jairo, me dá R$1 milhão. Aí, né, como muitos irmãos aqui, os irmãos estão rindo. Jairo não tem R$1 milhão. Tem, Jairo? Se tem, você me dá? A gente só pede algo para alguém se a gente acredita que essa pessoa pode nos dar aquilo. É só nessa situação. E este homem, ele vira, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele confessa a divindade de Cristo. Eu olho isso para mim, isso daqui é a conversão mais rápida da história. Porque era alguém que estava ofendendo o Senhor Jesus, e logo em seguida ele tem toda essa crença de acreditar na vida após a morte, na sua própria pecaminosidade, na impecabilidade de Jesus, de confessar a divindade de Cristo. E por que tudo isso acontece? Quando eu atento para as palavras de Jesus, o Evangelho, elas mudam a minha vida, a minha história e o meu futuro. Quando agora eu estou falando de mim, Leonardo Mendes Alves, 24 de novembro de 2024, quando eu atento para as palavras de Jesus, para o Evangelho, ela muda, as palavras dele mudam a minha vida, a minha história e o meu futuro. Porque a gente lê esse relato, e o versículo 44 vai dizer, já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Depois disso, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus morreu, aqueles 2 criminosos tiveram as suas pernas quebradas e também morreram, e o segundo ladrão da cruz, muito provavelmente ele foi para onde? Ele foi para o inferno. O segundo ladrão da cruz. O primeiro confessou Jesus, mas o segundo foi para onde? Ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Então perceba que nós temos o Senhor Jesus no seu ministério ali, cumprindo o plano divino de salvação para mim e para você, porque Jesus ele morre na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. Era para que nós sofrêssemos aquilo, mas ele morre no meu lugar. É como se eu tivesse cometido um crime, de fato eu cometi, porque eu sou pecador, eu sou descendente de Adão, e na hora de ser preso, Jesus falasse, não, Leonardo, fica solto, eu vou ser preso no seu lugar, eu vou cumprir a pena no seu lugar. O Senhor Jesus, ele morre por mim e por você na cruz do Calvário. O ladrão número 1, ele reconhece tudo isso e tem a salvação em Cristo Jesus. O ladrão número 2, infelizmente, vai para o inferno. E o que eu posso concluir de tudo isso? Que só Cristo pode mudar
a minha vida, que só Cristo pode mudar a minha história, que só Cristo pode mudar o meu futuro. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que, não, eu vou levantar a mão, vou entregar a minha vida a Jesus e a partir desse momento todos os meus problemas acabaram, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser. Não. Cristo, Ele muda a minha vida quando Ele é meu Senhor e Salvador. Porque Cristo não pode ser Salvador de quem Ele não é Senhor. E o que é ter Cristo como senhorio? O que é viver sob o senhorio de Cristo? É fazer aquilo que Ele quer, em detrimento do que eu quero. É eu olhar para a minha vida, olhar para a minha história e dizer assim: Jesus, o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. O Senhor me amou. E agora, por amor ao Senhor, eu vou viver de acordo com a Tua vontade. Não basta só ser um cristão. É necessário ser um cristão saudável. Alguém que prioriza Cristo na sua vida. Alguém que lê a Bíblia, que ora, que busca a Deus, que tem Jesus como prioridade no seu ser. Eu lembro que uma colega minha, ela estava fazendo medicina e ela foi a um congresso de psiquiatria, isso lá no Rio de Janeiro, né? E um dos palestrantes lá, um psiquiatra que não era cristão, ele abre aquele congresso que foi lá com a seguinte fala, né? Ele fala: olha, com relação a usuários de drogas, a gente pode prescrever remédio, pode mandar psicólogo, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas eu, pessoalmente, acho mais fácil, quando ele vai para uma dessas igrejas aí e vira crente, e largar isso, do que com o nosso trabalho, do que com remédio, psicólogo e tudo. Uma pessoa que nem cristã é, afirmando o que Cristo pode fazer. Cristo mudou a vida desse ladrão na cruz. Esse ladrão da cruz, ele está agora na eternidade com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse, está aqui na sua palavra: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E as mesmas bênçãos, a mesma bênção, não só da salvação, mas de um relacionamento saudável com Deus, elas estão disponíveis para mim e para você. Basta a gente fazer o quê? Amar Jesus, ter amor por Ele, porque Ele nos amou. Frequentar uma igreja, exercer um ministério, entregar o dízimo, tudo isso é lindo e maravilhoso e devemos fazer, mas não pela tradição, não pela ritualidade, porque senão se torna algo automático. Não, eu nasci assim, vou viver. Não. No meu coração precisa pulsar amor pelo Senhor Jesus. Eu preciso ter esse sentimento por Ele. Olha, existe tanta coisa que eu amo minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo os meus parentes, mas Jesus precisa estar em primeiro lugar, e impulsionado por esse amor, é que eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. E aí cabe a seguinte pergunta, que você deve fazer a si mesmo: eu tenho amado a Cristo? Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja, se você é dizimista, quantos ministérios você exerce. Eu não estou perguntando isso. A minha pergunta é: no seu coração pulsa amor pelo Senhor Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, que, sofrendo a pior dor física do mundo, Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Tem ideia do que é isso? Gente, amor demais. Se sou eu sendo crucificado ali, eu estava praguejando aqueles caras ali, sei lá o que eu estava fazendo, mas isso certamente não ia dizer. Mas é fácil, eu não sou Jesus, eu não sou a encarnação do amor, Ele é. Ele nos amou até a morte, e morte de cruz. E agora Ele deseja que você e eu tenhamos um relacionamento amoroso com Ele. Que nós venhamos a amá-lo de todo o nosso coração, e por amá-lo, que nós venhamos a ter atitudes que correspondam a esse amor. Amém? Deus, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio
que tivemos de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Que possamos sair daqui edificados, que possamos sair daqui diferentes, que possamos sair daqui Te amando mais e mais, ó Deus, e imbuídos desse amor, impulsionados por esse amor, motivados por esse amor, podemos viver de acordo com a Tua vontade. Se conosco, Deus, e obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.